Exercícios posturais na ginástica laboral. É um tema muito amplo, mas eu escolhi para iniciarmos a discussão aqui nos próximos 30 minutos com vocês. Meu nome é Valquíria de Lima, sou profissional de educação física. Além de atuar na área da educação física e ergonomia, sou coordenadora do curso de pós-graduação de ginástica laboral e ergonomia da FMU. E esse tema, exercícios posturais, nós temos discutido muito dentro do curso de pós-graduação, tenho discutido dentro do meu livro de ginástica laboral, nos cursos, com as minhas equipes, dentro das empresas, né? E tem trazido um novo caminho, um novo olhar, até para que a gente perceba que não existe aula curta na ginástica laboral, que não existe a necessidade de renovar os exercícios, mas talvez as técnicas que estão sendo utilizadas para os programas de ginástica laboral. O que é ginástica laboral é uma das discussões que vocês vão observar num dos slides, né, que eu estou colocando para vocês. O que é ginástica laboral? Promoção da saúde ou prevenção de doenças? Atividade física no ambiente de trabalho ou exercício? Ginástica laboral previne lesões ocupacionais? As três alternativas estão corretas. Promoção de saúde do ponto de vista de empoderamento. O trabalhador e a trabalhadora precisa não apenas repetir o exercício que o profissional de educação física levou naquele dia como proposta. Ele tem que entender para que serve esse exercício, como executá-lo de forma correta. Ele tem que perceber o próprio corpo, a própria postura, conhecer seu corpo. Então, por meio do físico, levarmos a educação, orientação para o maior bem-estar físico e mental de todos os trabalhadores. A prevenção de doenças ou de lesões por meio do exercício físico é uma consequência natural de todo o exercício bem orientado, bem executado, com maior mobilidade articular, maior índice de força, flexibilidade, diminuindo a tensão muscular. Eu vou prevenir lesões ocupacionais que muitas vezes ocorrem por má postura, falta de consciência corporal, acúmulo, né, de tensão muscular localizada e falta de orientação. E quando isso for benéfico, como pausa e como exercícios bem orientados, nós vamos ter um resultado fantástico, levando mais oxigenação para as fibras musculares e mais consciência corporal para o trabalhador. A ginástica laboral, ela não deve ter como objetivo principal a prevenção de lesões, até porque prevenção de lesões depende de muitos outros fatores e é multidisciplinar. Não cabe aqui nesta palestra e neste tempo que nós temos de discutir, mas nós sabemos que não é o objetivo da ginástica laboral e o profissional de educação física tem que tomar muito cuidado para não colocar a ginástica laboral como responsável de prevenir lesões, porque prevenir lesões depende do tipo de atividade, de função, das questões ergonômicas que este trabalhador desenvolve o seu trabalho, as ferramentas, as questões não só ergonômicas, mas biomecânicas, psicossociais e organizacionais. E a ginástica laboral não tem essa pretensão de atuar em 5 a 10 minutos em todos esses aspectos. Tem sim como objetivo colaborar, minimizar a tensão física acumulada por meio de exercícios de relaxamento, alongamento e fortalecimento, além da consciência corporal. Os objetivos estão
bem claros como exercícios. E não deixa de ser uma atividade física a partir do momento que vai estimular esse trabalhador a sair da sua postura estática, realizar algumas atividades, algumas dinâmicas, movimentando o seu corpo, saindo do seu metabolismo basal em algumas atividades que naquele dia talvez não seja uma proposta de exercício específico. Por isso que nós citamos a questão da atividade física, para dar um contexto mais amplo, de levar também para o trabalhador a importância de ser ativo, dentro e fora do ambiente de trabalho. No próximo slide, vocês vão perceber que eu coloco já como um conceito meu de 2018, de uma publicação que está saindo, um conceito que eu e muitos pesquisadores, colegas, temos discutido. A ginástica laboral, ela precisa ser discutida do ponto de vista de conceito para que a gente mantenha o foco da equipe e do treinamento desta equipe que irá atuar dentro das empresas. Desde o momento da venda para os executivos, quanto no momento de planejamento e aplicação dessas atividades e entrega para os trabalhadores. Se nós conceituarmos como exercícios específicos elaborados a partir da atividade profissional e visando compensar as estruturas mais utilizadas, eu preciso ter um conhecimento básico de biomecânica e cinesiologia. Eu preciso ter um olhar para as questões posturais. E aí vem exercícios posturais nos programas de ginástica laboral. Quanto essa postura do trabalhador traz de sobrecarga no dia a dia. Então, eu preciso ter um estudo para entender a postura do trabalhador, para selecionar os melhores exercícios. E ele vai começar a entender que ele precisa da ginástica laboral. E aí começa a falar, não faço ginástica laboral porque eu já faço academia. Né? E aí eu falo, mas na academia você trabalha alongamento do semiespinal da cabeça? Não, porque não é o objetivo. Então, mas é o objetivo da ginástica laboral. Na academia, você trabalha os abdutores e adutores do polegar? Não. Então, mas na ginástica laboral você trabalha porque você mexe com ferramenta e como você faz, né? Abdução e adução do polegar, eu vou te ensinar exercícios para relaxar tanto os abdutores e adutores do polegar quanto os flexores e extensores do punho. Então, o trabalhador, a trabalhadora tem que perceber que o profissional de educação física preparou a ginástica laboral baseado no conceito de que são exercícios específicos selecionados para aliviar a sobrecarga postural que ele acumula no dia a dia, em qualquer atividade profissional. Se eu sou um taxista, um motorista de ônibus e fico muito tempo sentado, se eu sou um trabalhador na área administrativa, nessa questão do computador, se eu atuo na área fabril e fico muito tempo em pé, na mesma postura, ou posturas dinâmicas, onde eu fico em pé, andando, manuseando cargas, fazendo flexão e extensão do tronco, movimentos repetitivos com as mãos ou com os punhos, inflexão para manusear pequenas peças. Então, eu preciso entender essa questão postural, em primeiro lugar, para que eu possa levar à promoção da saúde, orientações e, ao mesmo tempo, a questão da prevenção. O estímulo de uma rotina mais ativa e, novamente, melhora da postura e percepção corporal, porque a ginástica laboral terá duração de 10 minutos, no máximo 15 minutos em alguns locais, e o expediente é no mínimo de 8 horas. Então, biomecanicamente, como que esse exercício, ele realmente terá um efeito compensatório? Ele terá um efeito compensatório a partir da melhora da postura e a percepção do corpo. E a partir da diminuição dos encurtamentos e tensões musculares. Então, os programas necessitam
ser complementados com ações educativas, que possibilite aos trabalhadores maior acesso à informação, à promoção e educação em saúde. Agora, não podemos esquecer que o trabalhador não é só tendão, músculo e articulações, né? Nós temos aí todos os aspectos psicossociais, toda a questão da gestão do estresse, então as dinâmicas lúdicas, a questão da integração social, a integração entre os colegas e os seus superiores é importantíssimo, né? Para a gente promover não só uma descontração, mas um bem-estar social também. Então, é um bem-estar físico, mental e um bem-estar social. E a organização do trabalho tem que estar preparada para esta pausa, porque o profissional de educação física, ele não pode chamar os trabalhadores e a chefia não participar, inclusive fechar a porta como se não aprovasse a pausa. E aí a gente não tem um bem-estar social. Então, esses pontos, eles precisam ser discutidos do conceito. O quanto a empresa está preparada para a pausa. E esta pausa promovendo efeitos positivos, que nós vamos discutir nos próximos slides, vai trazer, sim, benefícios, tanto para a empresa que contrata, quanto para os funcionários que participam. Então, quando eu vou vender o programa para a empresa, e longe de mim de dizer que essa metodologia é a mais correta, né, mas é só um ponto de vista, eu coloco que a ginástica laboral tem como objetivo, né, desenvolver programa específico de prevenção e promoção da saúde, estimular uma rotina mais ativa, melhorar essa percepção corporal e postural, diminuir os encurtamentos e tensão muscular excessiva, que tem sido um problema muito grande em todos os locais que nós vamos palestrar, ministrar uma aula, fazer um trabalho de automassagem ou massagem. Todos estão com uma cervical, né, com um dolorimento, com uma coluna lombar, se queixam. Então, nós precisamos melhorar isso. Não é normal que essas pessoas, inclusive cada vez com idade mais precoce, tenham esse sentimento. E promover a integração do social, o resgate do lúdico, que sorrir, que brincar, sim, no ambiente de trabalho, já que vamos viver a maior parte de nossas vidas no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, ele deve ter, sim, as nossas metas, nossos objetivos, mas eles podem ser de maneira tranquila, do ponto de vista, né, de bem-estar. E ações interdisciplinares. Eu vou trabalhar com o médico da empresa, com o gestor de RH, com o fisioterapeuta do trabalho, com o nutricionista, com a área de segurança do trabalho. A ginástica laboral, ela tem essa riqueza de conversar com todas as áreas, ela tem uma atuação interdisciplinar, onde ela pode levar informação de diversas áreas e trazer a informação de diversas áreas para a intervenção do dia a dia. Lembrando, e isso é muito importante, que você, profissional de educação física, é um promotor da saúde e o único, na minha visão, que tem acesso desde a portaria até o presidente da empresa diariamente ou 2, 3 vezes por semana. Nem mesmo o médico da empresa consegue todos os dias ou 2, 3 vezes por semana ter contato com um grupo tão grande de trabalhadores dentro da organização. Você tem que ter ciência dessa responsabilidade, porque você tem ali 5 minutos, 8, 10. Então, faça valer a pena, porque é um momento de intervenção em saúde por meio de exercícios específicos. E agora falando dos objetivos. Agora falando da aula. Primeira coisa, eu tenho que promover o aumento da temperatura corporal, tecidual e da circulação sanguínea. Então, eu preciso começar a aula com exercícios de aquecimento, né? Os exercícios que vão fazer a abertura da aula.
Na segunda parte da aula, eu vou escolher o objetivo daquele dia, que pode ser melhorar a flexibilidade, mobilidade articular, força ou até mesmo melhorar a percepção da postura. Que é outro, espero, né, que a gente tenha a oportunidade de fazer mais uma palestra. Proponho, já fica aqui uma proposta de 30 minutos para discutirmos os exercícios de força na ginástica laboral. Porque a gente, né, vai falar daqui a pouco a questão da manutenção da postura. E eu não posso me esquecer. A aula lúdica, o resgate do lúdico, ele não precisa ser uma aula de dinâmica. Ele está no dia a dia incorporado dentro dos exercícios. Isso eu aprendi muito com a pesquisadora e autora de livros, a nossa mestre Andréia Frangakis, que a adaptação psicológica, a ludicidade, ela está como eu trato os trabalhadores, como eu trato o exercício, como eu levo a informação. Então, uma aula lúdica não é só uma aula de dinâmica, é a forma que eu levo essa proposta no dia a dia de pausa no ambiente de trabalho. Agora a gente vai falar muito rapidamente, só para deixar aqui um gancho quando a gente falar no final dos exercícios posturais, sobre o que é ergonomia. E eu gosto muito dessa charge, né? Porque é isso. Não é o trabalhador que tem que se adaptar aos postos de trabalho, não é a criança que tem que se adaptar ao pai. Então, nós temos aí as grandes entidades que colocam a ergonomia como uma disciplina científica. E sim, a ergonomia está para servir as empresas, apoiando na aplicação de teorias científicas para que a gente possa planejar e ter projetos e postos de trabalho que permita a produtividade, a realização das tarefas com o máximo de conforto, né? E respeitando a habilidade e as limitações das pessoas. Então, ergonomia, ainda mais agora em 2018, né, com a implantação do E-Social pelo Ministério do Trabalho, e a partir de 2019, com a implantação dentro do E-Social, os riscos, né, do meio ambiente, que engloba os riscos ergonômicos, cada vez mais as empresas terão que olhar para a questão do cumprimento da NR17. O que era o cumprimento da NR17? Uma norma regulamentadora que permite, né, a empresa contratar um ergonomista ou montar uma equipe de profissionais que possam avaliar os postos de trabalho e as atividades do ponto de vista psicofisiológico. Essa questão psicofisiológica ela é muito importante, voltamos a falar, porque não é só a questão anatômica e biomecânica. A gente tem que pensar na segurança, no desempenho eficiente, mas nas questões organizacionais do ambiente de trabalho e as questões psicossociais. E por que precisamos olhar tanto para a ergonomia e para essas questões? Porque as empresas continuam com afastamento. Se as empresas estivessem com um sistema de produção adequado, hoje nós ainda não teríamos tantos afastamentos. No slide que vocês poderão ter acesso, vocês irão ver uma estatística de 10 anos mostrando que dentro dos 20 maiores agravos à saúde, 10 consiste no CID-EMF, que são as doenças osteomusculares e transtornos mentais e comportamentais. Isso representa mais de 55%. Desculpa, cerca de 55% dos afastamentos superiores a 15 dias. Então, algo tem que ser feito em questões de segurança, em questões posturais, para que a gente possa melhorar esses ambientes de trabalho, para que o cenário ergonômico seja diferente, que a gente possa começar a ver esse iceberg
desde a ponta, desde onde ele se inicia, desde quando começa esse desconforto importante e permanente. Porque enquanto está num desconforto, nós podemos entrar com a ginástica laboral, com a análise ergonômica, com o rodízio de tarefas, com mecanismos de regulação, com adaptações, com uma série de outras ações que possam promover um equilíbrio melhor entre produtividade e saúde, evitando e diminuindo as queixas no ambulatório, afastamentos e até mesmo os afastamentos previdenciários. E isso é uma preocupação em termos de saúde pública, porque adoecer não é bom para o trabalhador e para a trabalhadora. É um prejuízo, antes de tudo, para a sociedade, para o ser humano. Eu não posso ter uma troca. Eu vou trabalhar, receber um salário, em troca eu vou deixar um pedacinho do meu punho, uma vértebra, um pedacinho da minha coluna lombar, uma parte do meu joelho. Não, trabalhar é algo que deve ser produtivo e saudável. Nós temos que acreditar, trabalhar, pesquisar e orientar as empresas para isso. E nós temos muitos desafios, né? Muitos desafios. Inclusive, no próximo slide, estou colocando uma reportagem que eu fiz para um jornal aqui de São Paulo, falando sobre o conceito de home office. Eu fui num cliente recentemente e não encontrei quase trabalhadores, porque eles estavam todos remotos. Trabalhar home office é trabalhar no sofá da minha casa, na minha cozinha, na cadeira bonita que eu comprei para minha sala de estar? Não. Home office é ter um escritório, né, tão bom quanto o que eu tenho na empresa. Em alguns casos, quem sabe até é melhor, né? Então, o que é trabalhar home office? Como trabalhar hoje nessa realidade virtual onde eu estiver? Porque as alterações posturais, elas vão acontecer no aeroporto, no hotel, no cliente, na fábrica, no escritório, né? E, então, eu preciso me preocupar com o aumento, como nós vamos apontar nesse slide, o aumento do tônus por motivos físicos e cognitivos. Eu tenho que me preocupar em rigidez muscular, essa questão da diminuição da flexibilidade e força muscular, né, para que eu tenha capacidade funcional de tolerar ou os movimentos repetitivos ou as posturas estáticas, ou até mesmo o manuseio de cargas. E aí vem o meu sedentarismo, a minha má postura, com certeza vou ter dor, com certeza vou ter desconforto, mas está relacionado ao trabalho ou está relacionado ao meu estilo de vida? Ou um pouco de cada? Então, aí vem o papel do profissional de ginástica laboral com foco em postura. Ele, melhorando essa percepção corporal, postural, a gente vai contribuir bastante, né? Então, a gente tem aí objetivos na área de recursos humanos, com o clima organizacional. Nós temos objetivos dentro da segurança do trabalho, com a consciência corporal e postural, e dentro da saúde ocupacional, com a parte de promoção da saúde, né? Dentro da orientação e consciência postural, nós já temos aí na leitura já muito claros grupos musculares que por sobrecarga ou falta de uso, né, correto, os principais músculos que irão sobrecarregar, tanto da parte anterior quanto da parte posterior. Então, a gente tem os grupos musculares que, mesmo antes de fazer uma avaliação específica do ambiente de trabalho, a gente já sabe que a gente precisa investir mais dentro da ginástica laboral. Então, no meu planejamento de aula, eu tenho que olhar para os objetivos gerais do programa, mas eu tenho que olhar mais para os objetivos específicos, com foco ergonômico e biomecânico. E é aqui que eu chamo a atenção dos profissionais de educação física. Estão muito focados no exercício, em dar aula diferente, em montar exercício diferente, e esquecem da questão postural. E, claro, sempre levando em consideração o perfil do grupo. Nós temos também a questão dos diferenciais da aula. Eu não tenho como trabalhar todos os dias só postura, 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 isso é cansativo. Para
eu trabalhar a questão dos exercícios posturais, primeiro ele tem que perceber e conhecer o próprio corpo. Ele tem que aprender a relaxar. Ele tem que aprender a coordenar melhor os movimentos, a se situar no espaço, a reeducar a sua respiração. Ele não consegue fazer um exercício coordenando a respiração com o exercício, que ele se perde, né? A questão da reeducação postural, como que ele percebe essa postura, a postura dele no trabalho, a postura dele no exercício, a postura dele em casa dormindo, a postura dele na faculdade dirigindo, assistindo TV todo largado no sofá. Então, existem alguns tópicos que têm que ser abordados durante a sua aula. Então, se eu faço a aula hoje, pessoal, vamos perceber a nossa postura? Hoje vamos perceber a nossa respiração e com o mesmo exercício, só que com um foco diferente. Então, o foco vai ser o diferencial da aula e não o exercício. E aí eu vou começar a montar os procedimentos para o plano de aula. Então, eu tenho um objetivo claro, que região que eu vou trabalhar, que principais músculos. Eu não posso chegar fazendo alongamento e não está claro para mim se eu quero pegar mais supinadores ou pronadores do antebraço. Porque eu tenho as duas questões que são importantes em termos de cotovelo, flexão e extensão de cotovelo no ambiente de trabalho. Que técnica que eu vou utilizar? Eu vou usar um alongamento estático? Eu vou usar um alongamento estático, mas com isometria para desenvolver mais consciência corporal? Seria importante ele usar um trabalho de mobilidade para ele perceber como que está essa região? Porque se ele tem uma região articular bem tensa, como que eu vou chegar a relaxar o músculo se eu nem a parte articular eu relaxei primeiro? Então, eu preciso selecionar as técnicas, né, também de acordo com o objetivo da minha aula. A estratégia de aula vai ser em pé, sentado, em grupo? Vai ser em dupla? Que material que eu vou utilizar? Quantas vezes por semana eu vou utilizar o material? E essa semana eu vou trabalhar mais com foco em postura, no relaxamento, de segunda mais no foco de postura, na quarta eu vou trabalhar mais a questão da respiração e na sexta do relaxamento, porque todo mundo está cansado. Então, gente, não tem como repetir a aula de ginástica laboral, a não ser que eu não estruture as aulas, como você pode ver nesse próximo slide. Né? Se eu tenho claro as regiões, a técnica, a estratégia, que material que eu vou usar, que foco, e não dá. Não dá para eu subir a escada do setor pensando que aula que eu vou dar hoje, e aí não vai ter uma aula diferenciada. Eu preciso ler a aula antes, eu preciso fazer a aula em frente ao espelho, eu preciso dar aula para minha mãe, para o meu namorado, ou para minha esposa, ou para o meu filho. Eu preciso viver para perceber os benefícios. Então, cada vez a gente está falando de aulas com foco funcional, com foco postural, em condicionamento de força e flexibilidade para a gente ter equilíbrio. É uma pena que a gente está terminando o nosso tempo, né? E aí eu deixo esse slide como, né, uma sugestão para a próxima palestra. Então, a gente tem que pensar nas questões, né, posturais, como eu coloquei nesse slide, região piramidal do quadril, que todo mundo fala do comprometimento do nervo ciático, e esquece, por exemplo, do piriforme, que é uma síndrome do tempo prolongado sentado, né? A questão da percepção corporal e postural. O professor chega na ginástica laboral, pede para entrelaçar os dedos e pôr a mão atrás da cabeça, mas se eu colocar a mão mais na parte superior da cabeça, eu vou sentir mais o longuíssimo do pescoço. Se eu apoiar a mão mais na parte de baixo do occipital, eu vou sentir mais o semiespinal da cabeça e o longuíssimo da cabeça e não do pescoço. Então, qual exercício, qual músculo que eu quero que meu funcionário sinta? O semiespinal do pescoço e esplênio da cabeça, ou eu quero que ele pegue mais o longo do pescoço e eu quero que ele faça com pequena rotação para sentir também o esplênio do pescoço?
Então, o profissional, ele é o promotor da saúde e tem que estar claro para ele a questão postural, cinesiológica e biomecânica que ele quer acionar naquela aula. E aí o trabalhador e a trabalhadora, ele vai fazer a ginástica laboral todo dia. Por quê? Porque ele vai perceber, ele precisa de você. Ele precisa de você para respirar, para relaxar os rotadores da coluna, que nem ele sabia que existia uma parte ascendente e descendente do trapézio. Nem ele sabia que existe toda uma musculatura que tensiona com a ação da gravidade que nós sentamos e que eu preciso fazer alongamento dos músculos paravertebrais. E fazendo isso uma vez por dia, eu mantenho os espaços entre as vértebras. E isso, além de trazer todo um bem-estar, vai prevenir hérnia de disco. Então, quanto que você está levando a educação? A educação para a ginástica laboral. Vou deixar aí como leitura para vocês um último artigo que eu publiquei durante o meu doutorado, falando da questão da avaliação dos programas de ginástica laboral. O que nós estamos avaliando? O que se espera de resultados do programa de ginástica laboral? E aí eu trago toda uma discussão, né? E por último, vocês vão ver aqui nos próximos slides, que eu estou colocando que há resultados, sim, o programa de ginástica laboral. Nós temos melhoria de força, nós temos melhoria de flexibilidade, nós temos alívio do estresse, né? No penúltimo slide, eu deixo para vocês o meu livro da Forte Editora de Ginástica Laboral, que está com a edição esgotada, mas estamos preparando com muito carinho a 4ª edição, que está prestes a ser lançado. Temos o livro de massagem. Comprem esse livro de massagem, porque ele é importante para a montagem das aulas dentro da ginástica laboral. Temos na Forte o livro de ergonomia e estão todos os meus contatos para a gente falar da pós-graduação, falar dessas questões, tanto acadêmicas, científicas, quanto as questões práticas. Ginástica laboral é um programa de promoção da saúde importantíssimo, mas nós profissionais temos que estar especializados e preparados para atender com qualidade as empresas e, acima de tudo, a sociedade, os trabalhadores e as trabalhadoras. E obrigada pela atenção de vocês nesses últimos 31 minutos. Obrigada.